você vai finalizar um relatório. Então, você desenvolveu ali todo o seu trabalho, você fez o seu plano de auditoria, você desenvolveu durante o ano, né, vários relatórios e tudo, e aí você chegou numa etapa para finalizar um relatório. Primeiro, você tem que ter uma introdução, tá? Então, essa introdução, o que ela vai falar? Ela vai falar como o trabalho foi desenvolvido e a relevância das contribuições que aquele relatório vai trazer. É uma parte sucinta, tá? Ela tem que estar ali, a equipe, né, que executou o trabalho, ela está afinada para escrever uma introdução, porque ela fez aquele trabalho, tá? Mas, mais uma vez, né, você precisa lembrar de quem vai ler, lembra lá das nossas primeiras aulas, né? Então, a finalidade da introdução é inserir o leitor no contexto do conteúdo, né? Então, lembra que a gente falou sobre contexto e sujeito? Então, você vai inserir o leitor nesse contexto, tá? Então, você tem aí, né? A gente colocou a estruturação do primeiro parágrafo, tá? Né? Como que ele deve ser desenvolvido, tá? A forma como você vai escrever o segundo parágrafo. Então, a origem e a justificativa do trabalho. O terceiro e o quarto parágrafo, né? Os objetivos, as questões da auditoria, a metodologia. O quinto parágrafo, você deixa ali para as limitações e para as restrições que você pode ter tido durante esse trabalho, tá? Então, essa declaração aqui, ela só ocorre se você realmente tiver tido alguma limitação, algum tipo de restrição, tá? Pode ser um documento que não foi disponibilizado, às vezes uma visita em loco que você não conseguiu realizar, né? Isso já aconteceu com a gente, né, numa verificação em postos de saúde, que a gente não conseguiu, durante o período da auditoria, estava chovendo muito. E aí, na zona rural, a gente não estava conseguindo ir. Então, a gente pediu para as pessoas que estavam lá, né, que trabalhavam lá, que tirasse para nós fotos dos locais e tudo. A gente conseguiu fazer uma apuração de como é que estava e tal, mas a gente não, né, a gente tinha uma limitação muito grave ali, tá? Então, tem limitações que depois pode fazer a gente ter que voltar até, né, a abrir um novo procedimento, tá? Então, só voltando aqui, nas situações em que as limitações e restrições acarretam alterações no planejamento do trabalho, estas devem ser registradas na matriz de planejamento, em coluna específica intitulada Observações. Então, essa matriz de planejamento, à medida que você vai executando e você vai ali anotando, né, organizando a informação, seu relatório vai ficar simples de resolver, tá? O sexto parágrafo, com as considerações iniciais, né? Então, esse parágrafo tem a finalidade de orientar a leitura do relatório, se houver aspectos positivos identificados ao longo do trabalho, ou aspectos históricos relevantes, esses também podem ser antecipados nesse parágrafo, tá? O que acontece aqui? Quando a gente tem, por exemplo, teve um relatório anterior e que esse relatório anterior teve recomendações. Se aquelas recomendações, por exemplo, foram satisfeitas, né? Então, a gente escreve no relatório, né? Que de acordo com o relatório de controle interno ou de auditoria, tal, né, número tal, a instituição procedeu às recomendações, tendo sido atendidos na sua integralidade ou parcialmente essas e essas recomendações, tá? Então, é importante a gente colocar aqui também, tá? Se for maior do que uma página, deverá compor um novo item separado da introdução. É importante porque, às vezes, quando a gente vai falar de recomendações anteriores e dessas averiguações,
às vezes a gente realmente tem que estabelecer um capítulo à parte, né? Ou um documento à parte. Você faz a introdução, né? E logo em seguida você coloca, né, considerações relativas à auditoria anterior. E aí você fala, né, tudo o que aconteceu, ou seja, ela não vai pertencer à introdução, porque o capítulo que você escreveria, ele vai colocar a introdução num tamanho de documento muito maior do que o recomendável, tá? Mas tudo é questão de bom senso, tá? Talvez você esteja considerando inusitado tratar da introdução nesse ponto do curso, mas há uma razão para isso. Somente ao concluir os achados e as recomendações, as equipes têm a visão completa do trabalho realizado e, portanto, estarão aptas a apresentar as informações requeridas na introdução com segurança. Gente, é o seguinte, introdução é a última coisa que a gente escreve, tá? Até mesmo para TCC que você for fazer, né, trabalho de conclusão de curso e tudo, introdução é a última coisa que você vai escrever. Porque se a introdução é o relato do que você buscou, né, tanto de metodologia, de referencial e tudo, você nunca vai conseguir escrever a introdução primeiro. É a mesma coisa de um prefácio de um livro, né? Como que uma pessoa vai fazer o prefácio do livro sem ter lido o livro? Então, primeiro você escreve o livro, depois o prefácio é escrito, tá? Então, a introdução, né? Por isso que não tinha como dar um treinamento aqui sobre relatório de controle interno sem passar um pouco pelo que é uma aula de técnica de auditoria, tá? Então, assim, não é nosso objetivo aqui a técnica da auditoria, mas sem ela você não consegue escrever o relatório, tá? Aqui também tem uma observação, né, que nada impede que os membros façam um rascunho da introdução, né, realmente, porque uma metodologia já está adotada, né, uma forma de trabalho já está adotada, mas aquilo que vai acontecer durante a auditoria e durante a sua fiscalização de controle, você só vai saber fazendo, tá? A conclusão do relatório, né, nessa sessão você e sua equipe emitirão opinião sobre o objeto auditado. Então, veja que você, no relatório de prestação de contas, aqui em Minas, por exemplo, a sua conclusão, ele é um parecer, o parecer é conclusivo. Você aprova ou não as contas. Agora, como que você vai aprovar ou não as contas se durante o ano você não fez nenhuma verificação? Né? Se as verificações, né? Você não vai falar que 100% está correto, porque ninguém sabe disso, né? Nenhuma auditoria independente, ela pode falar que 100% está correto. O que ela vai falar? Que dentro da amostra realizada, dentro do seu planejamento de auditoria, aquilo que você verificou, você conclui que sim, as contas estão corretas. Tá? Ou que aquelas falhas que aconteceram durante o ano, porque vão acontecer, isso não tem jeito, elas não prejudicam a conclusão de que as contas podem ser aprovadas. Tá? Então, assim, também a gente não vai pegar em minúcia. Tá? Né, vou citar exemplos, tá? Às vezes você foi fazer um determinado pagamento e aí você pagou numa conta e a conta era outra. Você foi lá, restituiu aquela conta, refez todo o procedimento, consertou aquilo tudo. Você relatou os fatos, né, que aquilo aconteceu, porém foi devidamente regularizado, e tudo isso não é um motivo para rejeitar as contas. Mas, eu fiz a verificação e vi que o município não atingiu os 25% da educação, por exemplo. Isso é motivo para rejeitar as contas, tá? Então, a conclusão, ela é nua e crua, tá? Então, a gente não tem que rejeitar contas por coisas, inclusive, às vezes, que está em fase de ajuste.
né? Agora, isso é motivo para que eu rejeite? Ou é motivo para que eu diga, olha, eu não posso concluir pela aprovação até que uma determinada ação esteja terminada? Também pode ser, tá? A questão é como que você vai concluir? Etapas de finalização do relatório, né? Então, a conclusão: respostas claras às questões. Então, quer seja um relatório de auditoria, quer seja o relatório de controle interno final, quais são as questões levantadas? Então, você fez lá a avaliação de cumprimento de metas dos programas de governo. O que você levantou durante o ano nessas verificações, tá? Causa raiz nos casos em que elas foram identificadas. Boas práticas relevantes, especialmente aquelas que já foram adotadas para solucionar condições indesejáveis descritas no relatório. Você vai colocar isso lá também. Principais benefícios decorrentes da auditoria realizada. Danos identificados quando houver em comparação com o montante analisado. Eu estou vendo aqui, eu estou lembrando de uma questão que aconteceu recentemente, que foi sobre levantamento patrimonial. O município tinha escrito o relatório de controle interno final, o relatório da prestação de contas, falando que, com relação ao ativo imobilizado, né, que não tinha nada desconforme, né, que estava dentro da conformidade e tal. Só que eu sabia que o município já tinha mais de 10 anos que não fazia levantamento patrimonial. Aí eu perguntei, falei assim, mas você verificou o valor total do inventário com o valor registrado em balanço patrimonial para dar essa informação? Ah, não verifiquei, não. Então não vamos verificar? Aí o saldo de inventário não tinha nada a ver com o valor que estava registrado no balanço patrimonial. E também não tinha depreciação, nem conta de depreciação. Então, como que estava afirmando que o patrimônio não tinha nenhuma inconformidade, se inclusive a conta contábil principal, ela não tinha nem conta de depreciação? Então, eu falei assim, opa, vamos voltar e vamos reescrever? Que o município encontra-se há 10 anos sem o levantamento patrimonial e que, para o exercício seguinte, será prioridade, na verdade foi para aquele exercício, né? Será prioridade da atividade da controladoria acompanhar, orientar para que o levantamento fosse feito e para que o inventário fosse corrigido. Então, olha, era uma questão assim aparentemente simples, mas que a gente estava escrevendo no relatório uma inverdade, tá? Os anexos, né? Se você tem anexos, importante que né, eles sejam devidamente elaborados, tá? Né, e lembrando que muitos documentos da auditoria são da auditoria, tá? Então, os papéis de trabalho da auditoria são da auditoria, tá? Mas, às vezes, algum documento que mostra uma evidência, alguma coisa assim, ou que esclarece algum ponto levantado, né? Isso vai para o anexo, tá? Manifestação da unidade auditada. A manifestação da unidade auditada consiste no registro das manifestações emitidas pela unidade após o gestor responsável ter acesso ao completo teor dos achados. Constitui oportunidade para que o gestor apresente seus argumentos e, consequentemente, que as equipes de auditoria verifiquem eventuais falhas de entendimento, erros de interpretação ou fragilidade das evidências e revejam seu posicionamento ou apresenta argumentos, tá? Então, é importante a gente também colocar, mesmo no relatório de auditoria, quanto no relatório de controle interno, tá? Um exemplo disso, no relatório de controle interno, de prestação de contas final,
a gente sempre pede para as unidades falar do cumprimento do plano decenal da educação, do plano da saúde, do plano da assistência social, porque às vezes a gente está ali, né, focado em algumas metas daquelas unidades para auditar durante o ano, e aí a gente coloca aquilo no relatório. Mas como você vai escrever um relatório de prestação de contas final, é bom você chamar a unidade e falar, olha, manda para mim o que vocês conseguiram cumprir de metas durante esse ano, porque eu auditei isso, mas estou te dando a oportunidade de me mostrar mais alguma coisa que foi feita. É uma boa parceria, tá? E um bom momento também para que a própria controladoria verifique, né, o andamento do seu trabalho. Se tem alguma outra questão que às vezes precisa entrar no novo planejamento de auditoria, no novo plano de auditoria, no novo monitoramento, tá bom? As manifestações que devem compor o anexo são aquelas que decorrem da apresentação pela equipe dos achados completos aos responsáveis pelo objeto auditado. Então, aí estão os anexos, manifestações registradas como papel de trabalho, manifestações que devem constar no anexo, tá? Então, o pronunciamento do gestor responsável pelo objeto auditado em resposta aos achados encaminhados pela equipe, tá? Pronunciamentos do gestor responsável pelo objeto auditado em resposta aos achados, e sempre lembrar que de forma completa, tá? Para que não fique nenhum tipo ali de questões subentendidas, tá? A análise da equipe da auditoria, né, o nome já indica, a análise da equipe consiste na seção em que são registradas as análises da equipe de auditoria relativas às manifestações da unidade auditada. A equipe deve demonstrar como compreendeu a resposta da unidade auditada e de que forma as informações e os argumentos contribuíram para esclarecer a situação encontrada. Esse é o espaço em que se deve demonstrar por que a situação descrita no achado não pode ser mantida, caso o achado represente desconformidade, e quais os motivos de que os argumentos apresentados pelo gestor não serem considerados suficientes para solucionar a desconformidade quando for o caso, tá? Os pontos divergentes devem ser analisados criteriosamente pela equipe de auditoria e os eventuais erros corrigidos. Então, você apontou um determinado problema. O responsável pela unidade auditada, ele vai escrever os motivos por que aquilo está acontecendo. Mas a equipe, ela vai escrever se ela catou aquilo, se ela entendeu aquilo, de forma a dizer que aquele problema foi solucionado ou não. E muitas vezes são problemas que têm que ser solucionados por anos, né? Porque tem problemas que a gente não consegue resolver prontamente. E o que é importante a gente conversar aqui? Lembra que eu dei o exemplo da merenda que era armazenada no banheiro, né? E que ainda usava a cozinha da vizinha da escola para poder fazer a merenda? Veja, não tinha, né? Por mais que o pessoal da educação tenha tentado se justificar, eles justificaram que a senhora, né, vizinha, né, estava fazendo aquilo e que aquilo não tinha custo para o município, que apesar de estar dentro do banheiro, o banheiro realmente, né, estava muito bem limpo, conforme demonstrava as fotos, né, estava, né, na parede e tudo, mas não tinha nada que justificava o fato de não ter feito a cozinha. Tinha espaço para fazer, tinha horta na escola, então assim, não tinha motivo nenhum para que o município estivesse usando de bens de terceiros para poder manipular aquela merenda, e também não tinha motivo para dentro do banheiro, por mais limpo que estivesse, ter comida.
Então, assim, né, o pessoal justificou de todas as formas. Até a senhora, que era dona da casa vizinha, né, falou que aquilo não tinha problema, que ela ficava muito feliz em ajudar, mas não se tratava disso, né? Se tratava em usar recursos públicos em bens de terceiros e o município se apropriando de bens de terceiros para servir ao bem público. Então o problema era muito maior, mas as pessoas às vezes não têm essa compreensão. Então eu estou dando esse exemplo porque a equipe também, ela não pode aceitar aquela resposta sem entender tudo que envolve em termos de problemas, né, que acontecem, né, numa determinada resposta, tá? É importante ressaltar que se a manifestação for suficiente para alterar a opinião da equipe, a equipe deverá proceder à modificação do achado de auditoria e submetê-lo novamente à revisão do supervisor do trabalho. Então, olha, pode ser que você levante uma questão e que aquilo vai ser sanado, que a equipe falou assim, opa, não, realmente a gente encontrou esse achado, mas o pessoal explicou para a gente que isso aqui tem que funcionar dessa forma por esse e esse motivo. Então, não tem nenhum problema, né? Voltar, rever e novamente submeter ao supervisor da auditoria. Nenhum problema com isso, até porque seria, né, uma falta de profissionalismo não acatar quando o problema foi resolvido, tá? Não bastará, portanto, esclarecer a situação na sessão análise da equipe de auditoria, né? Você vai modificar o seu achado. Para evitar falhas na elaboração dessa sessão, é recomendável que você cumpra as etapas a seguir. Analise cuidadosamente os argumentos apresentados pelo gestor. Lembre-se, analisar é dividir em partes. Verifique a consistência dos argumentos. Ao se deparar com argumentos irrefutáveis que alterem o entendimento da equipe sobre a condição encontrada, altere o texto do achado para que ele fique compatível com essa nova interpretação, tá? Ao identificar um erro de argumentação, selecione as evidências que respaldam a sua convicção. E com base nessas evidências e nas técnicas apresentadas no módulo 3, esclareça nessa mesma sessão por que razão os argumentos apresentados pela unidade examinada não podem ser aceitos. Né? O detalhamento da metodologia. Essa seção somente deve ser redigida quando o parágrafo destinado à metodologia constante da introdução do relatório não for suficiente para esclarecer completamente a metodologia. Eu, particularmente, gosto de, apesar de estar na introdução, eu gosto de detalhar a metodologia. É uma decisão minha, tá? Eu gosto sempre de detalhar, por mais que esteja lá na introdução, é bom quando você abre um relatório, fala assim, deixa eu ver a metodologia utilizada, tá? Porque muitas vezes, pelo menos, eu leio a introdução, a metodologia e a conclusão, tá? Então, muitas vezes eu vou ali na metodologia, entendo o que foi feito na metodologia, e aí eu leio essas duas partes, a introdução e a conclusão, né, dependendo do que eu estou buscando do relatório, claro, né? Etapas de finalização ainda do relatório, outros documentos considerados relevantes. Este anexo pode conter qualquer outra informação considerada relevante pela equipe, né? Lista de unidades fiscalizadas, tabelas, relatório fotográfico, sempre, né, dependendo do tipo de auditoria, sempre o relatório fotográfico, tá? É importante não transformar este anexo em um repositório de papel de trabalho. Lembra que eu disse lá atrás, né? O papel de trabalho é documento da auditoria, tá?
Então, não é para ser um anexo aqui do relatório, tá?